Boa noite, boa noite. Bem, tudo bem com todos. Não falou nada. Textilão tá aí? Marcelo tá aí, Marcelo? Tô aqui. Foram 93 mãos esse torneio? É isso? Isso, mais ou menos. Sempre alguma coisa na posição. Tá dando pra ver aí? Eu tô conseguindo ver normal. Deixa eu abrir o chat aqui. O Rodrigo perguntou se foi hyper. Por ser 93 mãos, e se for uma coisa extremamente rápida, a gente pode pegar e até pegar outra rendista que tenha no gatilho aí, no chat. O Eliel mandou uma pra mim agora também, né? E aí a gente pode pegar do Eliel qualquer coisa. Beleza? Tá todo mundo vendo aí a tela? De boa? Então bora lá. Tô aprendendo ainda, né, a mexer o replayer do Roden Manager. O replayer do Universal não tá pegando no meu PC, né? Deu algum bug aí. E aí parou de funcionar. Então, por isso eu vou estar usando aí o do Roden Manager, né? Posso até depois tentar usar o do ICMizer, mas para esse primeiro momento vou usar o do HM. Bora lá. Primeira mão, par de 10. A gente abre, padrão, 3x aqui, bem de boa. Toma um tribet shove de uma caralhada de ficha do Button. Torneio com re-entry, acho de boa engatar, né? Jogada mega esquisita. Torneio sem re-entry, acho bem de boa, Petfold, tranquilo, simplesmente pelo fato de que eu não vou querer atolar sem blinds aqui nessa situação, né? E vamos lá, a gente deu call. 8-6 off a gente folda, 10-2 off a gente foldou. Queria... eu não queria mostrar isso aqui, né? Chamas... Tá. A gente defende esse 5-4, defende esse 5-4, bem de boa. Jogaremos check call aqui na broca, bem tranquilo, né? Obviamente dependendo do size, mas deep suficiente pra gente, pra ser ok jogar check call na broca. Check, ele beta um terço aqui, turn, você joga de call. Na verdade não era nem broca, não, aqui é duas pontas, né? Então bem de boa mesmo, mais de boa ainda. River 5, check, check, bem de boa, tranquilaço. Nessas situações, principalmente com 5 high da vida, você pode também optar por jogar de lead nessa situação, né? Com duas pontas e tal. E no spot que você tem 5 high vai ser bem tranquilo. Obviamente um board Agile não vai ser o melhor exemplo para você estar fazendo isso, né? Geralmente check behind no flop as high. É bastante valor de showdown, né? Então, no geral, mas no geral vai ser bem ok. 6-4 off a gente folda, dama 3, rei 3, dama, a gente abre aqui 3x, bem de boa, call do button, board king, king high, né, rei 8-2, off, né, rainbow aí, bem tranquilo, board bem tranquilo, MP contra button, é tranquilo você jogar de c-bet aqui, nesse board, né, também vai ser ok você jogar de check call, só um pouco mais de c-bet no board tão seco assim. A gente vai de c-bet e passa. Bem de boa.
3, 6. Par de 5 a gente defende. Não, parceiro chovou, ok. Passar aqui pra... Não, vou passar mão a mão. Pode ser que tenha alguma mão que a gente deveria ter jogado e não jogou. Por exemplo, esse As2 suited, como é que chega? Eu não gosto desse teu fold, tá? Texelão. O fold muito, muito nítido. Esse As2, foldar um As2 suited do button aqui é muito, muito, muito deficitário, tá? Se você tá foldando isso aqui, então pode ser que você esteja foldando outras coisas assim que estejam próximas e não deveria, tá? Então a gente vai abrir qualquer As X suited de todas as posições da mesa. A gente vai abrir. Isso aqui é. Ô Texelão, isso aqui é um hyper, né? Marcelo? É, É Hyper Turbo, né? 0,55 isso. Hyper. Aham, beleza. C6 Max tem diferença? Você vai abrir de todas as posições, existe isso sempre. As e X suited, né? Você vai abrir todas as posições, seja 9-handed, seja 8 max, 6 max, 4 max, tá? Um As e X suited é bem tranquilo de você estar abrindo de qualquer posição. Tem uma jogabilidade pós bem ok, e obviamente que os ases fracos você vai tentar controlar, principalmente fora de posição, em boards ace high, já que as posições que defendem contra reis do TG vão ter ases melhores do que o seu, no caso você está abrindo um As X fraco. Né? Então nessa situação aqui, eu acho muito nítido esse teu fold aqui com As 2 suited, tá? Já que a gente abriria de todas as posições, abriria o As 2 off, inclusive daqui também, qualquer As a gente vai abrir daqui, qualquer Rei suited, qualquer Dama suited, qualquer Valete suited, eu acredito ser bem ok você tá abrindo aqui do button. Tá? Você acaba foldando, passa o spot. Esse T7 suited é outro exemplo de open, tá certo? Por ser um hyperturbo, se a gente já está em níveis de blind mais avançados, em que a galera tende a estar mais short stack, você você bem, assim, vou fazer bastante vista grossa em relação a esses spots, porque realmente faz muito sentido você pegar e estar foldando quando a maioria dos stacks à sua esquerda tem uma situação confortável para te aplicar um resteel. Então aí sim faria sentido, mas como não é um caso, né? Tua esquerda tá, todo mundo tem uma média aí de 50 blinds, tem um big até com 100, né? Então vai ser muito ok você pegar esse 17 suited e abrir aqui do cutoff, tá certo? Ou de 7 off, não. Aí se fala, você abre, bem de boa. Eu vou mutar aqui todo mundo, quem quiser fazer alguma pergunta, é só desmutar ou escrever no chat, tá? A gente toma call aí de praticamente todo mundo da mesa, para não dizer todo mundo. Jogamos de check, bem tranquilo para essa quantidade de pessoas, né? E você joga de check fold para um bet de um quarto, um bet de um quinto, na verdade, né? Você jogou de check fold para um bet de um quinto, em que você tem overcard, tem backdoor flush draw, nuts, né? Tem dois backdoor de sequência, né? 10 da arma broca, 4 arma broca, 5 arma broca, dama arma broca. Então, eu acho bem deficitário esse teu check fold, tá? Mesmo esse cara aqui tendo dado o call, vai ser bem tranquilo você pegar e tá jogando de call também. Né? Dama 3 off, a gente folda bem de boa. 9-10 suited, você foldou aqui esse 9-10 suited do small blind, eu não gosto, principalmente contra posições finais, tá certo? Para essa tua stack vai ser bem tranquilo. E aí eu vou falar um pouco de uma forma geral, tá? Mas em torneios que a gente estiver um pouco mais deep stack, vai ser bem tranquilo. Tribet, justo, né? Você pega um 9-10 suited para tribetar aqui do small blind, né? Pegar um 8-10 suited para tribetar contra a posição final aqui do small blind também vai ser justo. Eu particularmente vou achar bem tranquilo a gente jogar só de call, tá? Tribet vai ser bem ok, mas também eu particularmente prefiro só jogar de call, né? E em estruturas em que a gente vai jogando mais deep stack, aí sim você não pode estar deixando passar esses spots de fold, tá? Esse suited connect, por exemplo, 9-10, um 8-9 suited, um 10 vala suited, pelo amor de Deus, dama 10 suited, né? Brothers, esses suited connectors aqui vão ser um range bem ok para você estar se defendendo contra race de posições finais do small blind, tá bem? Um fold bem neat para flop. Abrimos as rei, bem tranquilo. Tomamos call do small blind. C-bet justo, né? Bem tranquilo. 8-2-3 contra o small blind vai ser bem tranquilo.
né? Turn rei, você joga de bet de um terço de novo. Eu não gosto desse teu size, tá certo? Isso é um size que é como se você tivesse com medo que o cara tenha acertado algum tipo de flush draw, tá entendendo? Quando na verdade não é sempre que o cara vai te pagando, vai estar te pagando com combos suited aqui do button, ou melhor, aqui do small blind contra o button, tá entendendo? E ele vai ter, por exemplo, uns check call flop aí, com uns rei high com backdoor, tá entendendo? Por exemplo, um check call flop com rei dama suited em copas, um check call flop com rei vala suited em copas, porque são duas overs e backdoor flush draw, e querendo ou não, você tem top pair, top kicker, tá certo? Numa situação em que ele pode até ter armado um backdoor flush aqui, por exemplo, com um par de 9, um par de 10, um par de 7, um par de 6, em que uma dessas duas cartas são uma carta de paus. Tá entendendo? Então aqui normalmente quando você beta um terço flop, a sequência é você betar meio pote para 60% turn, tá? Quando você beta um terço para essas stacks aqui, não gosto do bet de 72%, Rodrigo, porque não conecta muito o board. Então acho que não tem muita justificativa a gente betar tão alto, tá entendendo? O board só aconteceu de bater um overcard com flush. Então, agora, por exemplo, se o board fosse, vamos lá, um 8-9 Duke Turn Rei, né? Aí sim faz sentido você betar forte. Betar uns 72% se fosse, por exemplo, 8-9 Duke Turn Rei de copas, abrindo o segundo flush draw. Aí sim faz sentido você pegar e jogar de bet mais alto, né? Aí o cara vai ter combos assim como brocas e flush draws, né? Ele vai ter segundo par que não vai foldar para o seu bet turn, enfim, ele vai ter pai flush draw, né? E talvez deep stack ele não vá jogar esses combos assim tão pra frente por ter muito valor de showdown, tá entendendo? Pode pegar e jogar também de bluff catch, tá entendendo? Então ele não deveria fazer esse bet? Não, ele deveria fazer esse bet, só que esse size é que tá errado, entendeu, Hélio? Aqui seria bem tranquilo você fazer ele ter feito na casa dos 500, 520. Tá certo? Acabamos tomando call novamente, como era de se esperar. E ele joga de check e aqui a gente vai pra bomba, como jogado, né? Eu acho muito, muito, muito horrível, tá, Teixeirão? É meio nonsense, tá? Tipo, se você não tá betando, se você tá betando um terço turn e dando check behind com top pé, top kick é river, ahn, seria mais ou menos o que você tá betendo river por value, né? Tipo, o que você tá betendo river para extrair valor de mãos fracas? Tá entendendo? Ah, Matheus, mas ele não ia pagar com esse high. De fato, beleza. Mas, por exemplo, se ele dá um check e quando você dá check behind, ele te apresenta um rei dama, ele apresenta um 9-9, um 10-10, que às vezes pode pegar e jogar de check call river como jogado. Tá entendendo? Então você pegou e deixou de extrair, você deixou de extrair uma última street e isso vai impactar, tipo, de forma absurda no teu EV. Tá entendendo? Se você, para o pessoal que usa Road Manager, o pessoal que usa Poker Tracker, ele tiver a oportunidade de pegar e filtrar os mãos que vocês estão betando River ou deixando de betar River, né? Ou seja, jogando de check behind River, a grande maioria, né? Isso é um erro bem comum aí do pessoal, principalmente o pessoal que está começando, é um erro bem comum você tá undervolume betando suas mãos. Entendeu? Ou seja, você está deixando passar oportunidades em que você poderia estar extraindo mais com essas suas mãos. Tá bem? Então, esse aqui seria um exemplo para mim bem claro disso, tá certo? E aí entra também a questão do que eu te falei, né? Nem sempre ele vai estar te flatando combos suited, né? Ou seja, que acertaram flush draw turn. E na verdade ele pegou e tem broca tinha broca, flop e backdoor, né? Acertou um flush draw, broca e backdoor turn, broca flush draw turn, né? E aí você acabou, por exemplo, perdendo uma street valiosíssima que foi o turn, que seria a street que você mais extrairia desse cara, né? E você pegou e amarelou e deixou passar, tá bom? As de 6, vala 8 aqui, vamos ver como é que foi. Foi walk, tá bem. As de 4 easy fold. Rei 10 off. Você folda, eu não gosto, tá? Contra posições finais eu vou cutoff contra hijack cutoff do button. Vai ser bem tranquilo a gente tá fletando essas brothers, tá certo? Suited off suited aqui do button, né? E aqui são 40 blinds, então vai ser bem tranquilo você tá fletando mesmo, né? Você pode às vezes até pegar para tribet, caso essa galera aqui da tua esquerda esteja muito, muito ativa, mas no geral
principalmente no Hypertube, vai ser muito ok você pegar e jogar de call, tá? Rei 5 fold, par de 10 você fleta, acho ok. Né? É ok tribet também, as duas linhas são justas. Toma o call da mesa toda, check, check, check. Acho ok você também jogar de bet aqui, tá certo? Como o cara aqui tem 1007, né? Ou seja, o cara tem um pote para trás, acho que jogar de check. Você vai estar bem protegido. A gente fleta turn. De novo, um size tipo. Size de quem tá com medo, tá certo? Os flush draws, bottom flop, os flush que irritaram turn, lideram nesses dois casos. Então, tipo, você tá fazendo size de pessoas que, tipo, eu não sei onde é que eu tô, tá ligado? Não sei onde é que eu tô, não sei o que é que eu quero. E você tem uma mão forte tem que procurar extrair mão forte, tá entendendo? Aqui nessa situação, de novo, vão ter duas pontas e flush draw agora. Contra os flush draws você tem uma puta equidade, tem alguns valete X fracos que não betaram flop, que não vão liderar turn quando bate flush, mas que vão jogar de check call, tá entendendo? Vão ter duas pontas que, por incrível que pareça, vão também jogar, algum desses caras aqui nesse field vão jogar de check. Então, tipo, esse teu size de novo é um size deficitário para você no longo prazo, tá entendendo? Você tá extraindo menos do que você poderia estar extraindo. Aí seria um 700, seria um size justo, seria um size ok. As dama off a gente abre bem de boas, né? Você joga de check, eu não gosto, tá? Bots monotons, você pode até se perguntar, mas por que eu vou betar aqui? Eu tô muito bem protegido, eu tenho um broca, backdoor, flush draw, backdoor não, tem um broca, flush draw, nuts, né? Tem um overcard, né? Então qual é a necessidade de eu betar? E nas situações que você não tem isso, você vai estar jogando de check também, tá entendendo? Então, isso aqui é um motivo muito bom para você estar betando, tá? Não precisa ser baga, não precisa ser meio pot, não. Board monotone, 50 BB deep, um quartozinho, rei das 7, bem tranquilo, tá certo? Você jogou de check behind e betou um texto turn, bet call, certeza, cara. Se ele for jogar check raise, se a gente não tá pagando com flush draw, nuts e broca, a gente tá defendendo o quê? Só flush, né? Só flush, trincas, 2P, né? A gente tá muito bem protegido aqui, então com certeza a gente iria de um quarto call num raise, né? E para esse turn eu acho interessante você betar um terço por protection do valor do teu Ajai. E eu não gosto já quando você pega e faz isso. Tá? Seria bet um terço turn, check, check, river. Tá? Valor de showdown, ice. Você vai ver o cara aí jogando de check call. Não é jeep, cara. É deep, Rodrigo. D-E-E-P. Deep. Deep. Foi mal, meu. Não, sem estresse. Se a gente tá menos deep, tipo, a gente pode ir de bet chove? Bet turn, shove river. Não, não, no flop. Deixa eu ver. Se a Se gente ele joga tem de check, se o cara joga de check raise, a gente pode chovar? isso. Pode. Beleza. De boa? Que aí você não, você, querendo ou não, você protege um pouco a equity do teu Ajai. Se ele te paga, você tem broca, over e flush draw. Tá entendendo? Então, assim, você vai estar bem protegido nessa situação. De boa? E eu não gosto, tipo, eu gosto do bet turn, mas eu não gosto do bet river. Ainda mais um size de um terço. Tipo, size de um terço, ele vai te pagar com 10, ele te paga com 7, ele te paga com 8, ele te paga com 3. Tá entendendo? Principalmente esse field, tipo, um size de um terço, você não vai fazer esse cara aqui foldar absolutamente nada. E você tem um combo que você não tem necessidade nenhuma de jogar de blefe, de betar por blefe river, né? Você chega com mãos muito piores aqui nessa situação. Tá entendendo? Você vai chegar aí com um Dama High da vida, você vai chegar aí com um 5 e 6 da vida, tá entendendo? Então não tem necessidade de você pegar um Ace High aí, você pegar e tá betando, tá? E aí acabou tomando um check shove aí de uma caralhada de ficha pra ficar esperto. Check, bet fold. Opa, fold,
Fold. Fold. Esse rei 8 suited aqui. Ah, não, o parceiro abriu, né? De boas. Fold. Fold. Eu mutei aqui só pra facilitar, mas qualquer coisa você pode perguntar que eu respondo. Não, beleza, Marcelo, sem estresse. E se eu falar alguma forma de pensar, ah, e você tiver alguma coisa para acrescentar a respeito do pensamento, tipo, eu posso pegar e falar uma coisa, mas, por exemplo, eu tô vendo as stats aqui dos caras, né? Eu sei aqui que esse cara tá jogando de forma bem loose, né? Eu sei que esse cara aqui tá tranquilo de forma geral, né? Mas se você tiver algum comentário, tipo, de ter visto algum showdown de alguém, que isso pode ter levado você a jogar de certa forma, né? Até explicar também a tua forma de estar pensando, a tua forma de enxergar a mão, é muito valioso, tá ligado? Beleza, Tipo, beleza. ou pra rebater o que eu tô falando, tá? Ou pra desconstruir também um pouco o teu pensamento. Tá entendendo? Por exemplo, se você me fala a forma como você pensou e eu tenho um argumento para defender o meu ponto de vista e para derrubar o seu, tá entendendo? Então isso pode ser bastante válido pro seu jogo, tá entendendo? Entendi. Ó, esse valor 8 off aqui eu já não gosto do teu fold, tá? Você pode até hum, por exemplo, se esse cara aqui tá tight, que aparentemente tá, só que eu não tenho noção de quantas mãos ah, tem aqui, mas por exemplo, se esse cara aqui tá tight, eu acho que vou abrir esse vala 8, tá? E de bet fold aqui nessa situação. Você hyperturbo, vai ser bem o que você tá jogando de fold reto. Que aí cada ficha é muito importante para você estar pegando e foldando. Ou melhor, para você estar dando bet fold. Abrimos as 10, bem de boa. E, Matheus, eu prefiro aqui jogar de chove. Eu não gosto de jogar de chove reto aqui com esse as 10 off, porque a gente vai ter raise fold contra o Big Blind com suas 13 Big Blind, tá certo? E a gente vai ter bet fold contra o Small Blind com as suas 16 Blind, tá certo? Aqui não vai ser o caso, porque com esse teu as 10 off, você não vai querer tá dando bet fold. Tá entendendo? A gente pode pegar, a gente pode pegar aqui essa mão, tá? E só para vocês entenderem, né? Eu exportei essa mão para a minha área de trabalho. Deixa eu mostrar para vocês o desktop, né? A gente vem aqui no Semize, paste, não. Opa, opa, opa. Load hands, open file with stories, área de trabalho, export holding manager. Eu acredito que seja isso aqui. Ué. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Mas só para mostrar para vocês, porque vai ser ok pra gente tá pegando e tá jogando de bet call nessa situação com as 10 off, tá? A gente tem as 10 off, estamos 39. Aqui. Se eu copiar essa mão, venho aqui para o Semizer, paste em registry, e aqui eu tenho esse as 10 off, tá? Nessa situação em que você vai de bet, o small blind, vocês estão vendo aí a tela? Aham. Tô, Tá vendo? É? Então, tô vendo. deixa eu puxar isso aqui para cá. O que mais eu preciso? Isso aqui. Diminuir isso aqui um pouquinho. Pronto. Então aqui a gente tem a situação em que a gente tá abrindo esse as 10 off, tá certo? E o spot, né, que a gente não tinha rodado, é que o small blind vai de all-in, tá certo? E aí alguns de vocês poderiam pegar e dizer, Matheus, mas eu prefiro chover reto, tá entendendo? Como eu acho que as 10 off é uma muito forte, em que eu quero jogar de bet call contra os dois, e que a gente vai ter mãos piores para jogar de chove, porque a gente quer explorar fold act, porque vão ter mãos piores que a gente vai preferir jogar de bet para foldar para os dois, né? Nessa situação, vai se enquadrar na gama de mãos que a gente vai querer jogar de bet call,
né? Então você pega, joga de bet, não sei se você jogou de call, também não vou para rodar aqui para saber se você jogou de call. Você ganhou a mão, então você jogou de call, mas aí a gente pega e constrói aqui o range de push do small blind, tá certo? Se a gente pega aqui por Nash, né? Esse teu As 10 off, ele tá tipo ganhando 5 blinds por chip V, tá certo? Ou seja, nessa situação em que você joga de bet call, você tá ganhando 5 blinds, tá certo? Mas isso porque Nash acredita que o field vai mandar 30% das mãos dele aqui do small blind. Vocês acreditam que o field manda tudo isso aqui? Eu acho que dependendo da pessoa, manda até mais pra. Achando que eu tô Ah, betando só porque veio sem ninguém até mim, aí eu betei, a pessoa pode chovar pra tentar fazer eu largar. exatamente. Vamos fazer até melhor. Não, vamos, vou fazer de uma forma diferente aqui. Isso aqui é o que Nash assume que é teu range de raise, tá certo? Do button. Não, eu tô com a ideia aqui, mas eu não tô sabendo arquitetar. Vou deixar para outro momento isso aqui. Mas, por exemplo, vamos dizer que o range de push do parceiro aqui é um pouco mais amplo, tá? Vamos dizer que ele manda isso aqui tudo pro resteel, isso aqui vai ser ok, pode ser que isso aqui ele mande, isso aqui pode ser que não. Ah, como o Big Blind está curto, ele pode optar por não mandar isso aqui, né? Tem como ver o VP do vilão? 14/15 ele tá, mas é em 21 mãos, então é irrelevante, né? Então vamos dizer, os ajustes foram poucos, mas vamos dizer que o vilão mande isso aqui. Opa, save não. Fechar. E aí a gente calcula. E aí cai um pouco porque o range de push dele acabou se tornando um pouco menor. Mas ainda assim, a gente vê, né, que o As 10 off vai ser bem tranquilo pra gente estar jogando de bet call e não tá jogando de push. Por quê? Porque na situação que a gente tá jogando de push, o range, o range de call do small blind não é esse, tá certo? Por exemplo, o que é que vocês acreditam que seja o range de call? Vamos fazer aqui all-in, a gente jogou de all-in, tá certo? E all-in, calculate Nash Equilibrium, não. Eu acho que é o contrário. É quando você está no small blind que eu posso pegar e calcular. Por exemplo, pegar e mostrar para vocês que, tipo, se a gente no button, se a gente é o hero aqui no button e chova N2, tá? Assumindo, por exemplo, o que é que vocês pagariam aqui no Big Blind, tá entendendo? Se você for calcular o range de push do parceiro aqui, ele pode ser N2 nessas situações porque o range de call do Big e do Small Blind é muito curto, tá entendendo? Então vai ser lucrativo no longo prazo. Mas enfim, vamos pular. Isso aí a gente deixa para outro momento. Deixa eu voltar aqui para a divisão. Voltaram a ver aí a tela? Só do Roller Manager? Sim. Joga de bet call, mais 9 off, bem de boa. Dama 7 suited de fold, fold, né? O R4 off. T7 suited easy fold, 4-10 off, 7-9 off fold, 9-3 suited fold. 6 e 7 aqui. Você open fold eu não gosto, eu prefiro até jogar de limpo, jogar de raise. As duas linhas são ok. Como esse cara aparentemente meio donk, eu vou preferir jogar de limpo, jogar um pote menos inflado. Foldamos. Abrimos aqui par de 4. O que é ok, também é ok você foldar, tá? Na stack do pessoal aí na mesa. Abrimos as 10 off, bem de boa. Call de 2. Bem tranquilo, bode queen high, a gente jogar de check.
Uma blind, call, easy, só call também, ok. E check, ele beta, easy fold, ok. As 5 off, limp, parceiro chova, a gente folda. Vala 9 suited, 6 e 4, vala 6. As 9 off, a gente chipa. Não, eu odeio essa jogada. Deixa lá. Tipo, considerando que o field, principalmente desses 55 centos, vai ser um field bastante calling station, tá entendendo? Depois que esse cara te limpa, ele dá tipo, ele deu uma deixa muito, muito boa pra você pegar e chovar, tá? Tem mais dead money no flop, ou melhor, tem mais dead money no board, tá certo? O range dele aparentemente vai ser um range fraco, tá certo? Então você vai pegar, você aqui com, você tem 14 bebês, né? Então vai ser muito mais tranquilo você pegar e jogar de push do que você pegar e jogar de raise. E pior, você joga de mini raise aqui, né? Ou seja, ele pode pegar e jogar de limp call com qualquer coisa que ele fez isso. Acertamos 2P. Joga só de call para uma blind. Para essa board eu não gosto, tá? Ah, Matheus, mas eu tô muito grande, certo? Mas tipo, esse board aqui tem uma infinidade de cartas que trava, que mata a tua action e mata a action dele, tá? Rei, 10, valete, 8, copas, dama, são cartas, são uma caralhada de cartas que matam a action, tá certo? E aí, tipo, no rei, que é uma carta que pega e controla, por exemplo, 2 pontas, ele continua betando, você pega e decide inflar. Ou seja, uma ação que você deveria ter tomado flop, e que uma ação que você no flop já poderia até chovar pelo SPR, tá certo? Você pega e joga de raise turn, tipo, joga de clique, né? Achou um Dom Cássio, beleza, mas isso não atrapalha no pensamento da mão, tá? O pensamento da mão foi errado no geral. Par de rei, limp, a gente pune, ok. Ele limpa, ele beta uma blind, você manda a casa, ele paga, a gente caminha. 2 e 5 fold, 3 e 4 off fold, par de 7 pra gente chipa, ok. Ainda mais contra o Calling Station. As e 5 você folda, justo. 8 e 6 suited, dama dama, limp show por cima, ok. Par de 8, a gente chovou. Aqui com menos de 15 blinds, bem justo. Rei 4 fold, 9 2 suited, vamos ver. Fold também. Fold, dama 7 fold, vala 4 fold, 5 e 9. Mas aqui foi limped, né? Ok. Easy flop. É ok você jogar de check também, né? Pelo SPR vai ser melhor você jogar de lead mesmo. Ainda mais com flush draw, tem 9 para 2 pontas aqui também, então acho bem ok mesmo. Dama 7 fold, mais e 4 foldamos depois que o parceiro abre. Se não, a gente chovaria no gap. Fold, fold. Esse rei 9 aqui, para essa twist stack, eu prefiro chovar, tá? Ainda mais com o blind passando na gente, na mão seguinte. Então você tem fold act, você tem uma mão ok para você estar chipando. Eu preferia ter chovado esse teu rei 9 do que ter jogado de fold. Easy fold 6 e 5 off. Foldando 3 e 2. Vala 9. Dama dama GL. 6 e 8 suited easy fold. Fold. Dama 9 off. Você folda. Ok, por conta do nosso stack, realmente vai ser bem desconfortável pra gente estar pagando. Vala 5 fold. 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 E aí a gente vai acabar morrendo. Por exemplo, esse teu Vala 8 suited aqui, ele é um exemplo bem bom de situação que você não pode estar foldando. Você tem uma mão que tem uma flopabilidade boa, uma mão que tem uma equity ok, tá certo? E esse cara é um cara que tá abrindo bastante do teu big já. Então, com certeza você dava para fazer GL no Vala 8 suited. Sim, tipo, não vai fazer diferença. Se a gente pagar ou se a gente der chovar, não vai fazer muita diferença nessa situação. Porque o nosso call deixa a gente com 2.500 para trás, né? Ou seja, a gente fica com um blind, menos de um blind e meio,
né? Então, dá pra jogar de call shove in flop, dá já pra jogar shove pré-flop, né? Enfim, as duas linhas não vão mudar muita coisa. Você só não pode foldar nessa situação porque você já tá morto, né? E rei 5. Ai, cara, isso aqui é que não pode acontecer. Tipo, você tem rei high no spot, que você tem duas blinds, e você tá foldando no small, no hyper. Tipo, você não pode estar jogando hyper, Techelão, se você é duro dessa forma. Tá entendendo? Porque no hyper turbo você vai ter que mandar bastante equidade, você vai ter que mandar coisas que você se sente desconfortável. Tá entendendo? Porque é um jogo muito dinâmico, é um jogo que a galera fica curto muito rápido, e você não pode deixar passar nenhum spot em que você pode recolher dead money, tá certo? E esse aqui nem é dead money, tipo, esse aqui é pra triplicar, tá ligado? Fold, e aí GL no As Dama Suited, né? E aí a mão derradeira, tá? GG. Então, Tuxão, tipo, teu jogo tá muito, muito duro, tá certo? Tipo, você precisa rever teu range de open, tá certo? Das posições. Ahn, a gente viu alguns spots ali que você deveria ter se betado e que não se betou. Então eu diria pra você tomar cuidado, cara. E outra coisa, tipo, até você ajustar essas coisas meio básicas, tá certo? OPR, essas coisas assim, CBET, eu aconselho você não tá jogando tipo Hyper. Fraga. Tipo, é mais interessante para você estar, por exemplo, jogando os sitting goals até você solidificar esses conceitos do que você pegar e estar se aventurando nos MTTs em que você jogando dessa forma você mais vai perder do que você vai ganhar dinheiro. Tá entendendo? Entendi. Entendi. Tipo, e aí eu falo do sitting goal porque a estrutura deles são muito boas, então tipo, tu vai ter mais espaço para solidificar esses conceitos, tipo, testando, tá entendendo? De fazendo as coisas em si, porque você vai ter muito mais situações com 20 a 30, né, 20 a 40 blinds do que, por exemplo, no Hyperturbo que você tem 2, 3, 4, 5 e que você só tem que decidir se você vai chover ou não. Jogar regular é melhor, né? O Eliel perguntou, então, Eliel, depende, né? A gente, tipo, tem pessoas que preferem jogar turbo, tem pessoas que preferem jogar hyper, tem pessoas que preferem jogar regular e deep stack. Eu gosto bastante de regular, tá certo? Pelo fato de que é onde a gente pode tentar explorar mais o field, né? As pessoas elas têm mais dificuldade no jogo pós-flop. Então, se a gente estuda pós-flop, né? Se a gente está preocupado em aprender a pós-flop, dominar o pós-flop, a gente não pode estar pegando e preferindo jogar torneios em que existe muito menos edge, tá? É só disputa de CM, é só disputa de equidade, tá entendendo? É só a disputa de pegar e ter situações em que você vai chovar um range melhor e o cara vai te pagar com um range errado, tá entendendo? Mas se resume mais ou menos a isso, tá Deixa eu entendendo? perguntar um negócio que não tem nada a ver, mas no lugar desses dois caras aí, você teria pagado até com as ideias ali, no segundo que pagou? Eu não vi quanto é que foi o show do cara. O cara abre, o outro cara tribeta. Então, tipo, ele não tem como dar tribet fold pra esse stack, tá entendendo? Porque o cara que abriu ele tem 7 blinds, Entendi. entendeu? O cara que abriu tem 7 blinds Mas então e não era melhor chovar direto, não? o As 10 off? Isso. Não, não acho melhor chovar reto, porque, por exemplo, ele tá tribetando para fazer com que esse cara e esse cara não se envolvam na mão. Mas ele tá deixando claro que ele vai engatar contra esse cara, que é o Techelão, o Big Blind com 4 blinds e contra o Razer inicial, que foi o cara que tem 7 blinds. Tipo, mas ele não vai tipo, jogar de tribet e call em 25 blinds nesses dois casos aqui, tá entendendo? Ele vai jogar de tribet para engatar contra esses outros três que estão praticamente mortos. Depois que ele tribeta, ele dá call e esse cara chova, tipo, pra ele é indiferente. Tá Uhum. entendendo? É até melhor, porque vai ter mais dead money. Entendeu? Entendi. Ele não pode fazer 10, por exemplo, pra foldar pra mais 4. E também não é melhor ele pegar e chuvar reto, porque, por exemplo, vão ter situações em que esses caras aqui pagam,
que realmente vão ser situações, tipo, com a frequência bem pequena, mas ainda assim, tipo, não faz sentido para ele jogar dessa forma. A forma como ele jogou a mão dele foi bem ok. De boas? Beleza. Mais alguma dúvida, senhores? Se o Tachelão tivesse 50k, certo? A gente não pagaria, a gente chovaria, velho. Porque, tipo, nessa situação em que a gente pega e com 25 blinds vai dar esse cold call, tipo, num board que já tem, num spot que já tem bastante dead money e a gente tem uma mão bloqueando topos e com bastante equity, eu prefiro muito mais pegar esses 25 blinds de chovar e dar esse 4-bet shove de 25 bebês efetivos do que pegar e dar um call atravessado, mesmo que em posição. Beleza? Então é isso, senhores. Valeu aí a atenção. Tchelão, valeu aí pela hand history. De boas. Ficou alguma dúvida, Marcelo? Valeu, mano. Não, acho que é muito mais a estudar mesmo, não tem essa parada da CBET ser muito baixa e tal. Exato. De boas, então. Bom, falou. Tranquilo? Um abraço, senhores. Boa noite. Boa Valeu. noite. Falou.